Oi? Vocês estão me ouvindo? Sim. Peço perdão se tiver barulho, porque meus pais estão assistindo TV e eu esqueci meu fone, tá? Mas meu nome é Gabriela, sou do 4680, de Santa Cruz do Sul. Sou a última diretora de diversidade aqui do distrito. E eu sou a atual presidente do meu clube também. O que eu venho é meio que saber como agir dentro dos clubes e dentro do distrito, porque a gente acha que sabe das coisas, mas aplicar é uma coisa totalmente diferente. Então, espero sair com ideias e estratégias de colocar isso em prática dentro do Rotaract. É isso. Quem você chama, Gabi? Valéria? Eu acho que não foi. Ai, não tá dando para te ouvir. Oi, gente. Aí. Tudo bem? Eu sou a Valéria, eu sou do Distrito 4730, participo do Rotaract Clube de Curitiba e sou atual diretora aí da Comissão de Diversidade, Equidade e Inclusão. Também é o primeiro ano dessa comissão aqui na nossa gestão. E acho que para mim o principal é entender como é o trabalho dessa área, assim, dentro do Rotary, porque dentro do Rotaract, né, do Rotary. Porque eu já tive contato com várias coisas ligadas ao tema, mas nunca diretamente dentro do Rotaract. Então, acho que eu queria mais entender o formato do nosso trabalho e, enfim, né, mais isso, assim. Gostei muito dos materiais produzidos no ano passado e espero conseguir aprofundar e também aplicar mais, né, no nosso distrito, que acho que é o maior desafio. Obrigada. E eu chamo o Matheus. Oi, pessoal. Me chamo Matheus, também sou do Distrito 4730. Faço parte do Rotaract Clube Ponta Grossa Brá. Faço parte da equipe juntamente com a Val. Sou o ex-presidente do meu clube, né? Sou past president. Eu tenho deficiência física e também tenho epilepsia. E é uma coisa que eu acho muito importante, ter essa equipe de diversidade, equidade e inclusão dentro tanto do Rotary quanto do Rotaract, para que tem muita gente que no começo da minha gestão, da gestão passada, a gente estava conversando no clube com outros companheiros que a gente não pode só ir numa associação para ajudar as pessoas, sabe? Que ali também pode ser que tenha alguém que possa se tornar um líder. Ali a gente pode se tornar capaz de nos ajudar também. E tendo isso, essa equipe de diversidade, equidade e inclusão pode nos ensinar a fazer essa procura dessas pessoas, sabe? Eu acho muito importante. Por exemplo, no meu caso, o Rotaract ele foi muito importante, porque em muitos locais eu não era bem aceito. Já dentro do Rotaract eu fui totalmente aceito, sabe? Deixa eu escolher alguém aqui agora, que agora tá difícil de escolher. A Rafaela já foi? Eu já acho que já. Já fui. Isso. Eu queria que quem ainda não tivesse ido, colocasse a mãozinha para cima, gente, nas reações aí. Levanta a mão. Pois é, para ficar mais fácil para gente. Pronto, tem várias mãozinhas aí levantadas. Quem ainda não falou, levanta a mão. A Stephanie.
Oi, gente, vocês conseguem me ouvir bem? Bem, Sim, tudo certo. Ah, que bom. Oi, gente, meu nome é Stephanie Gonçalves. Eu sou do distrito 4.440, aqui do estado de Mato Grosso. Eu sou do Rotaract Clube de Barra do Garças. Na gestão do Rotaract, eu sou diretora de projetos, já fui 2 anos diretora de meio ambiente. E no distrito, eu sou a diretora de equidade e inclusão. É o primeiro ano de diretoria, então eu também sou a primeira diretora, então eu estou de ouvidos abertos, quero aprender um pouco mais, ouvir relatos, ouvir experiências, para saber como que a gente pode estar trabalhando isso dentro do meu clube e dentro também do Rotary. É isso, gente. Muito bom estar aqui com vocês. Esté, quem você chama? Tá, gente, deixa eu procurar aqui também. Quem ainda não foi é Damares. Oi, gente. Estão me ouvindo bem? Sim. Sim. Tá. Muito prazer, meu nome é Damaris, na verdade não é Damares, igual certa pessoa conhecida por aí que se chama Damares, não vou falar quem, mas é Damaris, é diferente, por favor. Eu sou do distrito 4780, sou do Rotaract Clube de Cachoeira do Sul Ninfa do Jacuí. Atualmente no meu clube eu sou past president e tesoureira, e no distrito eu estou como RDA e diretora de diversidade, equidade e inclusão. Eu venho aqui hoje com muita expectativa e muita esperança, porque é muito bom se sentir parte de vários diretores assim de diversidade, equidade e inclusão. A gente já teve alguns episódios complicados no nosso distrito, mais voltados para o Interact, e na época o Rotaract se posicionou também, e eu fui uma das pessoas que me posicionei, mas é complicado porque a gente não tinha uma diretoria disso, a gente não tinha tanto embasamento quanto a gente pode ter agora. Então, agora, enquanto diretora, eu quero adquirir o máximo de conhecimento possível aqui, aprender muito junto com vocês, para poder aplicar isso no nosso distrito e tornar um distrito mais justo para todo mundo. Obrigada. Eu vou chamar agora o Tavares, do 4530. Olá, gente, eu sou o Tavares. É Carcos, né? Eu sou presidente de TI da Rotaract Brasil. No meu distrito eu estou como diretor de imagem pública e no meu clube como protocolo, tesoureiro e ajudando na secretaria. Eu espero aprender um pouco mais sobre DEI. Por conta de já vir de um clube muito inclusivo, eu se tornou natural. Só que eu vi alguns casos de alguns outros clubes que eu acho que eu poderia estar ajudando dentro do meu distrito. Então eu vim aprender mais e como lidar. É isso? Quem você chama, Tavares? Eu escolho o Vander, do 4490. Boa noite, pessoal. Vocês conseguem me ouvir? Sim. Tudo tranquilo? Certo. Então, na verdade, meu nome é Vanderlei Rabelo, mas daqui a um tempinho, quando a gente for nos tornarmos íntimos, vocês podem me chamar de Vander. Brincadeira, gente. Vocês podem me chamar de Vander. O Richard, ele é meu padrinho, né? Eu sou aqui do Clube Rotaract São Luís. Atualmente, eu sou tesoureiro do Rotaract Clube de São Luís e também estou assumindo agora o cargo de diretor de diversidade, equidade e inclusão do distrito 4.490. E eu chego aqui também curioso, atento, muito aberto, porque essa é uma diretoria nova no nosso distrito. Eu recebi o convite e a minha primeira experiência, até meu primeiro contato com esse tema foi recente, então acredito que tem muita coisa a aprender. Eu acho que esse momento aqui eu estava aguardando bastante, porque eu não sabia como prosseguir nesse caminho, e eu acho que muitos de nós, né, ainda temos aí muitas dúvidas em relação a isso, mas eu acho super importante que a gente esteja trabalhando para fortalecer essa diretoria, né, esse tema dentro do Rotaract Brasil. E é isso, gente. Estou aqui à disposição, super aberto para novas amizades, novas parcerias, para a gente conseguir continuar, né, transformando as comunidades, a vida das pessoas que a gente está atuando em parceria. Quem você chama, Vander? Temos o Murilo e o Jeff. Ah, tá. Pode ser o Murilo.
Olá, gente. Murilo Araújo, sou do Distrito 4510, sou duplo associado ao Rotaract, ao Rotary Clube de Pacaembu, atual presidente do Rotaract Clube de Pacaembu também. No distrito, estou como diretor de Diversidade, Equidade e Inclusão e RDR eleito para a próxima gestão 23-24. E acredito que eu estou aqui, digamos, nu e cru, apesar das experiências que a vida já me impôs, mas a gente nunca está satisfeito o suficiente em aprender sobre diversidade, equidade e inclusão, que é um assunto que nunca a gente vai estar em um limite adequado para tratar. A gente vai estar sempre reaprendendo e aprendendo, e eu estou aqui para isso. E estarei a vida inteira pronto para poder aprender mais e aplicar, porque eu acho que aprender a gente consegue com facilidade, aplicar um pouco mais difícil, dependendo da comunidade ou até o meio social em que a gente vive em si, mas é isso. E eu escolho o Jeff. Não sei se a pronúncia foi correta. Olá, pessoal, vocês conseguem me escutar? Sim. Muito bem. Conseguem me escutar? Bom, meu nome é Jefferson, mas podem me chamar de Jeff. Sou do Rotaract Clube de Bambuí. Estou como vice-presidente e há 2 anos estou à frente da Comissão de Diversidade aqui do nosso distrito, 4560. Então, já fui na gestão anterior e continuo o trabalho, que é realmente levar o tema de diversidade para todos os nossos clubes. Então, para dar continuidade ao trabalho, continuei à frente da comissão e venho buscar novos conhecimentos para poder falar de diversidade, equidade e inclusão dentro do nosso distrito. Todos foram devidamente apresentados? Então, pessoal, vou voltar à apresentação. Vocês só me confirmam, por favor, se está aparecendo para vocês? Carregando mais um pouco. Carregando. Tá, para mim também. Gente, onde vocês conseguiram essa moldurinha? Oi? A moldura está ao lado da sua câmera, no botãozinho, numa setinha que tem para cima, você clica em escolher plano de fundo virtual. Em seguida, você clica em filtros de vídeo. Aí lá tem uma das molduras, é essa, Pride. Amigo, para mim não deu certo, mas valeu. Gente, só confirmando, tá aparecendo? Voltou? Tá sim. Tá sim, Tá ok, então. Bom, dando continuidade. Mãe, essa carne aqui vai usar, né? Tati, tá sem som. Tá sem som? Mas não tem problema. Eu até prefiro que esteja sem som também, porque era cada susto que eu tava levando, que, rapaz, olha... Ai, gente, agora eu não consigo... Ai, pausei. Bom, mas por que eu trouxe exatamente esse vídeo? Lá em junho, nós vemos bastante diversos memes falando sobre diversidade nas empresas e que terminar o mês voltado ao público LGBTQIA+, a galera já volta a ser homofóbica, a falta de representatividade, e é isso que nós não queremos aqui dentro da instituição. Vocês vão perceber que ao decorrer do treinamento dele num todo, eu não aponto bandeiras. Tipo, eu não vou falar especificamente de pessoas com deficiência, pessoas negras, LGBTQIA+, eu vou falar de diversidade de uma maneira geral. Só que eu só trouxe esse vídeo para mostrar que não é isso que nós queremos aqui. Nós não queremos que esse meme se torne uma realidade. Agora... Ai, peraí. Ai, agora eu não... Aí ele já vai terminar de novo. Gente, aí agora eu não vou conseguir sair daqui? Como assim?
Peraí. Vai dar ESC, Natália. Pode passar agora. Aí, foi. Aí. Bom, então nós vamos para o nosso aquecimento e também interativo, viu? Não quero ninguém sem falar nada. A reflexão é a seguinte: nós temos a implantação hoje de diversidade, equidade e inclusão nos distritos. E vocês precisam entender que nós estamos falando em território nacional. Então, nunca pense que é apenas uma diversidade, é passageiro. Não, nós estamos falando de algo grandioso, nós estamos falando de políticas públicas, nós estamos falando de território nacional. Então, o que nós estamos nos reunindo aqui hoje não é apenas para a sua cidade, é uma troca nacional. E eu queria saber de vocês como você acha que será daqui 10 anos com a implantação de diversidade, equidade e inclusão nos clubes? Quem está disposto a refletir e falar um pouco? Ou vocês nunca pararam para pensar que daqui 10 anos, o que será que vai acontecer? Eu espero que a gente não precise estar tendo que discutir sobre. Eu espero ser algo natural, que não tem, assim, diferença, não tem essa segmentação, assim. Que não exista um motivo para ter a discussão, né? Que seja algo que seja mais tranquilo, né? Nós tivemos agora a CODIR, que eu estava conversando com alguns companheiros de clube sobre isso, e foi um assunto que a gente comentou sobre ainda ter a questão do Rotary ser muito conservador, e é difícil de trazer esse assunto. Eu lembro que eu era diretora de projetos na gestão passada e eu fui apresentar um projeto sobre a violência contra a mulher e falar sobre tanto mulheres trans quanto mulheres cis. E eu escutei comentários extremamente homofóbicos de uma pessoal que fala achando que aquilo é natural, sabe? Não é de propósito. Então, é algo racismo cultural, homofobia cultural. E eu quero que daqui 10 anos, pelo menos, o nosso discurso seja ao contrário. Seja tratar isso como algo natural. E homofobia e racismo e tudo mais seja coisa do passado. Eu ainda acho muito errado ter clubes que eu sei, inclusive, o clube padrinho, no caso, o meu clube padrinho, não aceitar mulheres no quadro de associados. Eu acho totalmente, digamos, antiético, sabe? Alguém mais gostaria de fazer alguma colocação que vocês imaginam daqui 10 anos, depois da implantação de IDEI, nos distritos, nos clubes? Eu queria que a diversidade do Rotaract, principalmente quando irá passar por Rotary, não tenha receio de, por ser da comunidade, não tenha medo de entrar no Rotary sendo quem ele é. Que ele possa entrar livre no Rotary sendo a pessoa que ele é, sem ter o medo do preconceito que irá enfrentar lá. Eu quero ver as pessoas ocupando o lugar que sempre foi delas. Pessoal, muito obrigada pela colaboração. Alguém mais ia falar alguma coisa? Ouvir, quer dizer? Só para encerrar, assim, como estamos falando de realidade, né, eu não acho que daqui a 10 anos a gente vai ter extinguido todos esses problemas, mas eu gostaria muito que a gente estivesse muito mais fortalecido enquanto uma comunidade para sensibilizar e trabalhar de forma pacífica, né, esses temas, de modo que todo mundo consiga entender a necessidade e a urgência cada vez maior que a gente está tendo de falar sobre isso, de promover projetos sobre isso e tentar alcançar mais pessoas para se juntar a essa luta, porque é complexo. Muito obrigada, pessoal. Bom,
Para quem não me conhece, eu sou muito fã de The Boys. E eu tinha que trazer uma personificação dos Estados Unidos e que eu acredito que é a personificação pura. Inclusive, o nome já diz, Capitão Pátria. E eu queria saber de vocês como vocês descreveriam o distrito hoje. Quem gostaria aí? Gente, olha, antes do Instagram colocar aquele negócio de três personagens lá, eu já tinha feito esse slide. Então, eu não copiei o Instagram, hein? Quem gostaria aí de compartilhar um pouquinho como descreveria o personagem do seu distrito? Gente, se falar Capitão Pátria é porque o negócio tá tenso também, hein? Vai ter que rever algumas coisas aí. Brincadeiras à parte. Oi? Pera, eu não entendi a pergunta. Tipo assim, a nossa realidade de distrito? Isso. Vamos supor, hoje o meu distrito seria, eu poderia dizer que é uma mulher branca de cabelos escuros, cis. Isso é verdade. A grande maioria do meu distrito é mulher, branca e de cabelo preto. Entendi. Mas se vocês quiserem colocar um personagem também, não tem problema. Natália, você me segue e sabe que eu postei mesmo aquele vídeo da pequena Lô, brisando, pensando qual personagem que ela se descreveria. Eu se fazer isso comigo. Imagina com o distrito. Eu tô vendo vocês pensativos. Porque é exatamente essa questão. Porque quando a gente fala de diversidade, às vezes a gente só olha para a nossa diversidade, não olha para a diversidade distrital. Às vezes nós não temos o teste de pescoço. E é essa interação que eu quero ter com vocês. É essa reflexão de pensar na diversidade do distrito de vocês. Como é que é hoje a questão do distrito em diversidade? Como vocês falariam que é a persona, o personagem do distrito de vocês? Deixa eu ver se vocês conseguem visualizar isso que eu criei na minha cabeça. Desculpa, eu cortei alguém. Não, eu só ia falar que a única coisa que eu consigo pensar, tipo, quando me vem Rotaract na cabeça, me vem um menino rico, aquele, como é que é? O riquinho rico. Uhum. E principalmente aqui no sul, assim, no Rotary, principalmente. Mas o Rotaract já tá mais diversificado, mas vamos lá na analogia, adoro analogia. Deixa eu ver se eu consigo fazer vocês visualizarem o que eu imaginei. Foi um homem de terno, uma pessoa séria, e começando a ficar coloridinho, sabe? Porque agora está entrando diversidade dentro do nosso distrito. Então, uma pessoa preta e branca começando a ficar coloridinha. Ou o inverso do que aconteceu com o teu palhacinho ali. Então, seria mais ou menos isso. O meu clube, ele é um clube excelente. Acho que o pessoal é muito unido, tem essa aceitação, assim, muito grande. Mas talvez ainda falte alguma coisa dentro dos outros clubes, né? É o que a gente está tentando trazer. Alguém gostaria de... Anaí ou Murilo? Acho que o Murilo está um pouquinho mais de tempo ali com o braço. Eu falo, mas a Nath e eu fazemos parte do mesmo distrito, inclusive a gente só mora de diferença uma cidade um do outro, né, Nath? Mas a gente fez um censo no nosso distrito na gestão passada, a comando da Nath, de diretora de DEI, e é basicamente isso que ela descreveu. Mas eu tenho a visão de que ainda estamos assim, pelo menos no distrito 4.510, por conta de muito medo e de muita eu concordo plenamente com a colocação da Nath, a menina branca, loira ou morena, mas sempre com a tonalidade branca, nunca com a tonalidade preta, parda ou índia, entendeu? É sempre a branca. E a gente viu um índice muito baixo de coloração em si dentro do nosso distrito e também da comunidade LGBTQIA+, em todos os aspectos. Mas eu acredito que, assim, que é difícil eu falar
porque eu venho de um Rotaract, de um Rotary, que já teve mulheres presidentes, mulheres negras, pretas presidentes, a gente não tem acepção de pessoas dentro de Rotaract, dentro de Rotary, pelo menos aqui dentro do Rotaract Clube de Pacaembu. E eu acredito que isso veio muito do Interact, mas ainda assim o distrito, ele como um todo, ainda ele vem com essa pigmentação branca e não com uma multicoloração. Mas eu acredito que podemos chegar lá. Eu ainda acredito e tenho confiança na humanidade e no distrito como um todo e nos próximos líderes que virão também. Pessoal, só mais uns minutinhos, mais um minutinho cada um, para a gente não perder muito o tempo, assim, já estipulado, tá bom? Se vocês já assustaram com 2 horas, imagina 3. Hoje, falando numa questão que eu sou mais próximo ao meu clube do que ao distrito. Eu estou me aproximando mais do distrito agora, sabe? Falando mais do meu clube. O meu clube tinha uma época que ele era mais universitário, sabe? Ele era praticamente 100% universitário há uns 8 anos atrás. Hoje, dos 10 associados, só 2 são universitários. A outra parte, os 8 que ainda estão no clube, são pessoas que ou são recém-formados ou estão começando, já estão há uns 3, 4 anos no mercado de trabalho, já tem pessoas que estão terminando o mestrado, que já tem 2 que são duplo filiados ao Rotary, e já tem essa mudança, sabe? Por exemplo, que você colocou, qual que é o estilo do clube e do distrito. Tem algumas pessoas que eu vejo no distrito que já são associados, já são duplo associados. Por exemplo, o próximo RDR é duplo filiado, já tem bastante, já tem alguns duplo filiados, já tem um grande número de pessoas de LGBTQIA+, eu não conheço todos, eu vejo um bom número de pessoas assim com a maioria eu vejo que se intitula branca, sabe? Uhum. É o que eu analiso do meu distrito. Obrigada, Má. Anaí? Fazendo um panorama, assim, mais geral, a minha cidade, que é Santa Maria, ela é uma cidade universitária. E aí, já buscando o que o Murilo trouxe, basicamente, a nossa diversidade no Rotaract, tanto no meu clube quanto no outro Rotaract que tem aqui na cidade, são em razão ao Interact. Eu participei do Interact, um Interact 100% inclusivo, assim, e diverso. Era um choque quando a gente via clubes que não eram assim, porque para nós era muito natural, tudo, assim, todas as minorias estavam dentro do nosso Interact. Então, e acabou que a gente tinha uma ligação muito forte com o nosso clube irmão, que é o Liberdade, e as pessoas naturalmente iam transicionando, né, para o Rotaract. Então, o nosso Rotaract, ele é um espelho do que o Interact foi há 2, 3 anos atrás, hoje. O nosso distrito já é um pouco mais complicado, Rio Grande do Sul, né, majoritariamente branco, conhecido por ser um estado bem racista. Então, a questão de raça, ela é bem complicada, sim. A questão de diferentes corpos também é bem difícil de a gente achar no nosso distrito. A maioria magro, pessoal mais padrão, branco. Já a questão de gênero, eu consigo enxergar que é uma questão bem abordada no nosso distrito e bem representada.
Então, são os aspectos, né, que a gente vê que tem dentro da diversidade que a gente consegue encaixar. Eu fiz um censo para essa reunião, para mim ter uma noção do que os diretores esperam e pretendem fazer. E dos 25 clubes que a gente tem no distrito, apenas 11 me responderam, então acho que isso já diz muito, né, sobre quem realmente, os clubes que realmente estão afim e querendo conhecer, e também os clubes que conseguem se identificar pensando, olha, o meu clube tem, dos 20 associados, os 20 são brancos, será que tem algum problema nisso? E já ficam incomodados, já conseguem olhar para dentro dos seus clubes e ver isso. Então, aqui eu estou com a listinha aqui no lado e os formulários tudo aberto. E eu consigo identificar os clubes que já têm diversidade e querem trabalhar mais isso, e os clubes que estão com aquela pulga atrás da orelha e dizem assim, acho que a gente pode trabalhar mais isso. Mas, basicamente, é isso a nossa persona, assim, é uma persona que eu acho que entra, né, para botar em palavras, uma pessoa mesmo, entra dentro da comunidade LGBT, mas continua sendo aquela pessoa bem padrão, assim, sabe? Obrigada, Júlia. É eu? Sim, você com a mão levantada. Tá. É que eu não sabia se tinha mais alguém com a mão levantada. Na gestão 2020-21, que eu estava na frente da Comissão de Diversidade e Inclusão, a gente fez um questionário, vibes IBGE mesmo, assim, aquela coisa bem como você se identifica, e ali a gente conseguiu traçar bem claro como estava o nosso distrito em questão de Rotaract. E eu posso falar com 100% de certeza que é um homem branco, cis, hétero, padrão. Então, assim, classe média alta, rico, eu peguei aquilo e falei assim, tá, o que eu faço com isso? Como a gente trabalha a diversidade com essas pessoas? Porque não adianta a gente chegar e falar, a gente precisa trabalhar a diversidade, se a gente não tem a diversidade dentro do próprio clube, dentro dos próprios clubes, né? O Rotaract Buenos Aires tem 32 anos de história, eu fui o primeiro, e até então o único, presidente LGBT assumido. Então, já tiveram outros presidentes LGBTs, mas não eram assumidos. Por que essas pessoas não falavam da sua sexualidade dentro dos clubes? Por que não se sentiam à vontade? Hoje vejo até dentro de Rotary, que eu conheço um dos Rotarys da minha cidade, um dos meninos que participava era LGBT, não se sentia à vontade dentro do clube, acabou saindo do Rotary. Então, é um pouco complicado a gente falar, ao meu ver, sobre diversidade sem ter a diversidade dentro dos clubes, né? E por que essa diversidade não está dentro dos clubes? Essa é a questão que eu sempre me questiono muito demais, e é isso. Me perdi um pouco, mas é isso aí. Que devido à idade de muitos rotarianos, eles são conservadores, né? Desculpa, eu posso... Nath, eu sei que você tá com pressa, mas eu posso pegar o gancho do Júnior para falar uma coisa só, que foi um tapa na minha cara numa roda de conversa aqui sobre diversidade, equidade e inclusão. A gente fala sobre diversidade nos nossos clubes, mas principalmente, assim, quem está dentro de um padrão, eu estou dentro de vários padrões. Sou de grupos minoritários, mas ainda assim, minha cor, minha classe social, enfim. A gente tem que fazer o teste do pescoço. Quantas pessoas de diversidade, quantos PCDs você conhece na tua vida real? Então, quantas pessoas negras são tuas amigas? Assim? A gente cobra muito de diversidade em Rotary, mas a gente não para olhar nossa roda de amizade, as pessoas com as quais a gente convive, o famoso teste do pescoço, né? A gente não tem que aplicar isso só na família rotária, não. Bru, eu posso deixar para a próxima, porque eu juro que tudo que a gente está falando aqui, depois mais para frente também vai ter um ganchinho ali, porque senão vai ficar muito assim fora. Senão vocês mesmos já vão me matar. Já. Porque quando eu falei 2 horas, teve gente que estatalou o olho. Então, ó. Bom, já deu uma. Exatamente. Dei. Mas dei o quê, né? Bom, vamos lá. Diversidade é aceitar e celebrar diferentes culturas, experiências e valores.
equidade, todos devem falar, atuar e serem ouvidos de forma justa, igualitária e respeitosa. Inclusão, possibilitar a participação e a aceitação de ideias e características de todas as pessoas. Bom, aqui eu trouxe essa imagem para a gente refletir também mais um pouco, né, sobre para qual caminho nós estamos caminhando. Até então, o que nós temos de o maior exemplo, né, é sobre como nós tivemos uma exclusão em Rotary internacional, assim dizer, onde mulheres não poderiam participar. Gente, esse é o único exemplo que eu vou dar e é o que eu lembrei agora. Para depois não achar que está, né, puxando para um lado só. A questão da exclusão. Então, mulheres não poderiam entrar em Rotary. E aí, a segregação. Vamos lá fazer a casa da amizade. Então, as mulheres dos rotarianos vão e ficam ali naquela casa da amizade. Tá, aí só homens rotarianos podem participar. E agora nós temos a integração onde mulheres podem se associar ao Rotary. Só que a inclusão, ela vai além, porque a inclusão é a representatividade ela efetiva mesmo de cargos de liderança. E é isso que todos os grupos de diversidade batem na tecla. É a questão de, se eu sou associada, eu também posso ser presidente, eu posso ser tesoureira, eu posso ser RD, eu posso ser presidente da Rotaract Brasil, eu posso ser um orador, e, enfim, diversas outras características também de exemplo à comunidade. E Carlos pode fazer aquela pontuação, porque, por favor, eu agradeço. Certo. Essa imagem que a Natália trouxe, ela, na verdade, representa também um movimento histórico da construção da educação especial no Brasil e no mundo, né, de uma forma geral. Eu sou pedagogo, tá, gente? As escolas, elas passaram por um movimento muito bem demarcado, digamos assim, de inclusão de pessoas com deficiência. Então, nós tivemos um primeiro momento que era de exclusão, as pessoas não tinham acesso, de fato, à escola. E depois um movimento de segregação, onde as pessoas com deficiência, elas estudavam em escolas especiais, né, em escolas destinadas a esse público específico, ou seja, segregados das crianças ditas normais. E depois de muito tempo, lá na década de 80, a gente começa com um movimento de integração dessas crianças, onde as crianças, crianças com deficiência, né, com necessidades especiais, elas entram nas escolas. Só que entram nas escolas de que forma, né? A gente sabe que a simples presença dessa criança na escola não necessariamente está incluindo ela dentro de todas as suas especificidades e necessidades de aprendizagem. E o que a gente luta atualmente, né, a perspectiva da educação especial, na perspectiva da educação inclusiva, e por isso a inclusão tem sido o nosso último marco, digamos assim, pelo menos é o que a gente na área da educação está perseguindo, mas nós sabemos que mesmo com a Política Nacional de Educação Inclusiva e muitas outras iniciativas de muitos coletivos, a gente sabe que a realidade dessas crianças na escola ainda é uma realidade de integração, né? A criança está lá, mas não necessariamente ela está incluída, ela está somente integrada. E aí, é claro que a Natália trouxe aqui um exemplo das mulheres, né, no Rotary, e eu trago aqui esse caso específico da educação especial, para vocês refletirem, né, sobre que tipo de inclusão a gente está fazendo de fato dentro do Rotary, né? Será que nós estamos apenas integrando, colocando essas pessoas nos nossos clubes, ou será que nós podemos perseguir um pouco mais aí uma perspectiva inclusiva de fazer essas pessoas de fato participarem, como é o caso, por exemplo, de chegar a assumir cargos de liderança, e não somente isso, mesmo sem assumir os cargos de liderança, que essas pessoas sejam ouvidas, que elas participem integralmente do programa e busquem todos os seus potenciais, assim como a gente busca. Então, assim, dentro de cada pauta de diversidade, vocês podem refletir sobre esses 4 cenários. E é isso, acho que tem gente aqui no chat falando. Deixa eu só... Gente, olha, eu comentei com podem o Carlos... ir no chat, gente, a Malu deixou um depoimento legal. Já vou até explicar para vocês, que deve estar vendo uns flash aqui, porque o meu computador, ele começou a dar pau
Eu acho que está apresentando normal para vocês, mas para mim não está nada normal aqui. Tá apresentando, normal. Então eu vou seguir, que eu acho que eu lembro a ordem, qualquer coisa eu dou um grito aqui. Bom, então existe diversidade dentro do Rotaract? Obviamente existe. Nós temos hoje grupos de diversidade independentes, assim dizer. Então, nós temos o Rotaract do Vale, a Wakanda, o Aliades, o Padrão GG+, o Girl Power. Nós só não temos ainda um grupo de pessoas com deficiência, mas ainda assim existem grupos de Rotaract tratando de pautas específicas. E aí, opa! Ah, gente, não acredito! Ah, que nervoso! Nós voltamos novamente para a imagem anterior de que nós estamos onde? Na integração. Existem esses grupos precisam se fortificar com toda certeza, mas nós estamos ainda caminhando para a inclusão. E eu queria abrir novamente a conversa para vocês, mas, gente, muito rapidinho, de como vocês acham que está o clube de vocês? Na segregação, na exclusão, na integração, ou já estamos aí no outro nível que é a inclusão? Rapidinho, Oi, gente. Eu vou falar um pouquinho aqui, que eu também agora eu tenho que sair. Mas o meu clube, né? Eu sou do clube de Barra do Garça aqui no Mato Grosso. E eu gosto muito de falar, e eu tenho muito orgulho de falar que o meu clube, ele já está entrando nessa pauta da inclusão. Então, a gente consegue ver quase todas as vertentes dentro daqui do Rotaract Clube aqui de Barra do Garças. Entrou uma galera muito top, que aborda sobre assunto de diversidade, de inclusão, de equidade em todas as reuniões. Então, isso está sendo muito positivo para o clube. E também, consequentemente, está refletindo no Rotary, visto que agora a gente está apoiando, está trabalhando mais com o Rotary, justamente mais nesses assuntos. Então, o Rotaract Barra do Garça aqui, pelo menos, ele está no caminho muito bom mesmo, e o nosso maior objetivo, eu também, enquanto diretora, agora esse ano, do DEI, é levar isso para o Mato Grosso inteiro, o Distrito 4.440, visto que aqui no Mato Grosso, infelizmente, a gente tem um pensamento muito retrógrado, maioria é gado, então, assim, o pensamento é horrível. É isso. Não, uma coisa que seria interessante abordar em relação à inclusão, que tem muitos clubes de Rotary que veem o Rotaract como uma possível mão de obra nos projetos de Rotary, sabe? Já o nosso clube padrinho, a gente teve uma aproximação muito grande com eles neste ano. Nós fizemos um projeto muito grande em prol da associação das crianças das crianças com deficiência. E o nosso Rotary ajudou a desenvolver esse projeto não só na venda de ingressos, mas eles nos ajudaram trabalhando na cozinha, sabe? Então, e muitas coisas e nos outros projetos deles a gente também ajudou. Ou seja, nós estamos incluídos, nós do Rotaract estamos incluídos dentro do Rotary. Não é só uma inclusão de pessoas que a gente trabalha com diversidade, equidade e inclusão. A gente também tem que trabalhar essa parte de inclusão nossa com o Rotary, sabe? Incluir o pessoal do Rotary nos nossos trabalhos para eles aprenderem a lidar com a parte de diversidade, equidade e inclusão conosco e eles nos incluírem nos trabalhos deles para eles também aprenderem conosco o que é a diversidade, equidade e inclusão, porque nós temos uma mente mais aberta do que eles têm, que são mais conservadores, né? Pessoal, então, só para explicar aqui, que minha tela apagou tudo, mas eu fiz uma gambiarra,
e aí vai chegar nessa... tá na bolha, né? Só para confirmar, então. Natália, Muito obrigada. a Bruna e o Luiz... Desculpa, eu não vi. Não sei se porque já está para acabar, o pessoal do jurídico não vai poder ficar muito tempo. Então, pessoal, perdão mesmo. Eu queria ter mais tempo com vocês para a gente poder ficar conversando mais, e depois qualquer coisa, nós marcamos uma reunião sem problemas, não, né? Sempre à disposição, mas é que realmente a gente precisa desse treinamento do jurídico e ele é fundamental nessa parte de diversidade, principalmente para outras situações que acontecem nos distritos. Então, é por isso que eu preciso manter o tempo e fica por uma próxima hora, tá bom? Eu não estou enxergando, desculpa. Bom, sobre a questão dessa bolha social, né? Lá no começo, a Bruna falou e o Júnior também, sobre essa parte de que nós temos algumas pessoas de diversidade, mas quando nós olhamos ao nosso redor, quem são os nossos amigos? Mas até qual ponto vai a amizade do clube? Porque se a comunidade não está chegando, é porque nós também não estamos chegando na comunidade. Porque como uma pessoa negra se sente à vontade, por exemplo, em um clube onde o pessoal já tem um pré-conceito com aquela pessoa, ou como uma pessoa com deficiência se não tem acessibilidade, como uma pessoa gorda se sentiria quando chega no ambiente, só é aquela cadeira de plástico e pode acontecer algum incidente onde não temos acessibilidade. Então, às vezes, nós sempre tentamos colocar a culpa assim, em outros aspectos, e nós esquecemos desse grande detalhe que nós sempre falamos, desse teste do pescoço, que ele é fundamental, porque nós temos que pensar o porquê essas pessoas não estão chegando até nós. Nós temos que romper essa bolha, né? Somente o círculo de amigos estão presentes no quadro associativo, mas nós temos que ir além disso, né? E, inclusive, um dos grandes problemas que acabam acontecendo, porque nós imaginamos que o Rotaract é Mil Maravilhas e é aquela ilha ali onde nós fazemos as nossas leis, onde está sujeito a acontecer algumas coisas, mas todo mundo paz e amor, mas aqui também acontecem coisas ruins, e aqui nós também sabemos que acontecem casos de homofobia, acontecem casos de assédio, acontecem casos de racismo, e nós, principalmente como diretores de diversidade, nós precisamos estar atrelados ao jurídico, porque senão acaba acontecendo outras situações. Então, por isso que eu vou passar a palavra para o pessoal do jurídico. Carlos, se você puder remover a minha apresentação, porque infelizmente eu não vou conseguir, vou voltar pelo celular. Eu agradeço muito. Aí o pessoal do jurídico pode ir entrando, fazendo favor. Oi, gente, tudo bem? Boa noite mais uma vez. Eu vou pedir, Nath, para você descompartilhar a tela, que a gente também preparou um slidezinho para ficar mais ilustrativo. E aí, se a gente puder compartilhar, seria bacana. Assim que eu descobri como é que faz, para Ou senão eu tiro da tomada aqui e eu já entro rapidinho. Não, eu acho que se clicar aí no compartilhar tela do meio, eu acho que vocês conseguem parar. Peraí. Ai, apareceu, gente. Aí, foi? Aí, parou? Ó. Aí, parou. Eu já ia compartilhar a minha aqui para poder soltar. Mas tá indo. Isso. Gente, seguinte, eu só queria, antes da Rafa começar a falar com vocês um pouquinho, explicar para vocês que, assim, esse é o momento da gente falar sobre esses temas que não são bons, não são legais, né? Como vocês bem pontuaram no começo, a ideia é que a gente não precise discutir isso no futuro, né? Daqui a 10 anos. E é bem sobre isso mesmo, mas enquanto a gente tem que discutir, infelizmente, a gente tem que estar junto, tem que estar unido para combater realmente esses tipos de situação que acontecem dentro do Rotaract. E o que a gente quer aqui é mostrar para vocês uma forma de que seja mais efetivo o combate, sabe? Até onde a gente pode chegar, o que é nossa competência, o que é competência da justiça, porque a gente é uma associação como qualquer outra e está
sujeita à justiça do país, né? A gente não tem justiça como fazer justiça com as próprias mãos em nenhum lugar, né? Então, a gente quer que, assim, mostrar para vocês aqui caminhos para que vocês façam o combate da melhor forma possível, porque infelizmente a gente vê às vezes esse tipo de situação acontecendo, como a Nath pontuou agora, mas acaba que gera uma revolta, gera muita coisa no WhatsApp, muita conversa, muitos protestos, mas acaba que assim as pessoas ficam ilesas, o combate não é efetivo. Então aqui a gente quer mostrar um pouquinho para vocês qual seria a melhor forma, com base na lei do nosso país, né? E com base também nas orientações do Rotary Internacional, tá? E se vocês tiverem perguntas, eu peço que quando a gente terminar aqui a nossa fala, vocês já façam as perguntas ou depois nos façam as perguntas no particular, porque a gente vai precisar sair, que a gente também tem um outro compromisso, tá bom? Então eu vou pedir para a Rafa aí começar a explicação e aí depois a gente vai conversando, tá bom? Rafa, pode iniciar. Boa noite, gente, tudo bem? Então, o que nós do jurídico buscamos hoje é mostrar para vocês sugestões de como lidar com denúncias de possíveis crimes dentro dos seus clubes, dentro do distrito, enfim. O que a gente vai falar aqui não necessariamente representa uma opinião pessoal minha, do Reno, do Marcos ou do jurídico, mas é uma apresentação baseada, como o Reno disse, em leis, baseada no regimento, porque, por enquanto, é a forma que a gente pode auxiliar vocês, para evitar vários outros possíveis riscos, que lá no final o Reno vai falar, como, por exemplo, a vítima virando agressor, não vou dar muito spoiler, mas então eu gostaria que vocês tivessem assim, a mente aberta para entender que não necessariamente é uma opinião nossa, mas sim que é uma posição legal, de legislação. Então, para iniciar, eu trouxe aqui uma situação, problema, para a gente conversar um pouquinho. Imagina que hoje é dia de evento distrital e tá uma galera lá do Rotaract nesse evento. E eu não sei vocês, mas aqui no meu distrito sempre tem um patrocinador oficial da Rotaract vendendo pin, lenço, bandeira, camisa, enfim, esses aparatos de família Rotária. Aí imagina que a gente está num lugar que tem 2 pisos. As palestras são no piso de cima e o pessoal vendendo esses aparatos estão ali no primeiro piso. Todo mundo é chamado para ir lá no segundo piso para a gente ver as palestras. E o Tício é um rotaractiano de um clube aleatório. Ele falou, não, galera, eu vou ficar aqui embaixo no primeiro piso, tô meio mal, não tô a fim de ver palestra. Ok, Tício ficou lá, a galera subiu para o segundo piso para ver, então, as palestras. Quando o pessoal desce para o almoço, o Tício não está mais lá e se percebe-se que um sino da Rotaract sumiu. E logo depois vem alguém falar para o RDR, RDR, foi o Tício que pegou aquele sino e eu filmei porque eu estava achando estranho, ele estava olhando demais, e eu filmei ele furtando esse sino. Diante dessa situação, gente, o que vocês fariam? Rafa, só uma coisa antes do pessoal interagir com a gente. Os slides, para mim, não estão passando. Você está passando os slides? Tô. Não está passando aí? Para você passar, você tem que ir em apresentação de slides, senão no Zoom fica sem... Fica parado. Tá na página inicial. Tem que espelhar a própria apresentação. Mas eu tô espelhando Coloca. a apresentação, gente. Não, assim, o ideal seria colocar a tela cheia, né? Compartilhar a tela inteira. E não somente a parte lá do PowerPoint. Tá, vamos lá. Deu? Pronto, perfeito. Isso. Boa. Mas passou? Passou. Tá bom. Obrigada, gente. Então, vamos lá. O que vocês fariam nessa situação aí, bem rapidamente? Acho melhor voltar lá na situação no texto. Então. Dá uma voltadinha no texto para a galera dar uma lida. Mas, basicamente, chega uma denúncia para vocês com uma prova, com vídeo,
de que um rotaractiano, em um evento do distrito, roubou um sino, aqueles sinos da Rotaract, de um patrocinador oficial. O que vocês acham aí que seria o correto fazer nessa situação? Eu acho que eu iria atrás da pessoa para perguntar para ela se ela sabe de alguma coisa, porque querendo ou não, no caso, a única pessoa que não estava junto com os outros era ela, então eu perguntar se ela viu alguma coisa, não já chegar, mandar, você pegou alguma coisa assim? Fala assim, não, olha, você estava lá embaixo, junto com onde estavam as coisas, você chegou a ver alguma coisa? Ou antes de você ir embora, se o sino ainda estava lá e tudo mais, nesse sentido, não já indagando ou dando a entender alguma situação. Não já acusando. Não já acusando, exato. Mesmo que outra pessoa ali falou que filmou e tudo mais. Tá. Antes da gente sugerir para vocês o que a gente faria, a gente queria dizer para vocês um pouquinho o que o Rotary Internacional diz a respeito desse tipo de situações, e isso não se limita só a furto, tá, gente? Mas a qualquer tipo de denúncia que vocês receberem de possíveis e eventuais crimes, também o que diz a Almir Brasil. O que o RI fala? O RI fala que pode ser criada, quando chega uma denúncia dessas para vocês, uma comissão investigativa para tratar daquelas alegações, certo? Então, recebi uma denúncia, também não vou ficar inerte. Vou criar uma comissão e vou tentar investigar prontamente ali o que aconteceu. Nesse sentido mesmo, sem retaliações a essa pessoa, sem criminalizar, sem acusar e de forma sigilosa. A gente vai reunir os fatos. Vamos ouvir fulano, vamos ouvir o que denunciou, vamos ver o vídeo, beleza. E o que a gente faz com esse material, Rafa? A gente entrega para a polícia. Então, o nosso sentido é o quê? Contribuir com a polícia, que é um órgão de fato que tem o poder de investigar. Porque todo comportamento criminoso, supostamente criminoso, porque ainda não se tem uma comprovação, é a polícia que investiga. Certo? Mas então, Rafa, por que a gente faria uma investigação prévia se a gente não pode fazer nada? Olha só, o Rotaract, quando ele faz essa investigação prévia, é que nem uma empresa. Tem um canal de comunicação, aconteceu alguma situação dentro da minha empresa, a gente vai sim fazer uma investigação prévia, certo? Mas o que a gente coletou, a gente entrega para a polícia. E não só isso, gente. Mas, por exemplo, o nosso regimento interno, que é um dos documentos mais importantes de um clube, ele pode prever, por exemplo, condutas que são incompatíveis com o rotaractiano. E você não vai criminalizar. Você vai dizer, olha, essa conduta, para nós, pelo nosso regimento, é incompatível com o que o Rotary prevê, com o que o nosso clube prevê. Certo? Não é criminalizar. Não é dizer, olha, você cometeu esse crime. Não. É dizer, olha, sua conduta é incompatível com os valores tais, com o valor do nosso clube. Por que isso, gente? Porque a Almir Rotaract Brasil, ela não é um órgão julgador, um tomador de decisões sobre o destino do associado. A gente também, como Rotaract, se aconteceu, como jurídico do Rotaract, se acontecer alguma situação, a gente nunca vai poder dar um parecer para vocês no sentido de, sim, esse cara cometeu um crime pelo que vocês nos apresentaram. A gente não é órgão investigativo, a gente não é órgão julgador. A gente está aqui para auxiliar vocês no que fazer, que é o que a gente está fazendo hoje. Mas nunca vamos ser um órgão criminalizador, um órgão julgador, no sentido de você cometeu esse crime. Então, voltando. Por que então, dentro do Rotaract, eu poderia fazer essa investigação prévia? Para isso. Para concluir que determinada conduta violou um princípio interno. E aí, se teve uma violação de princípio interno, eu poderia, por exemplo, afastar a pessoa, expulsar a pessoa, mas não porque ela cometeu o crime, porque a conduta dela, depois de toda uma investigação prévia dentro do clube, com direito à ampla defesa e contraditório, foi comprovado que é incompatível com o meu regimento, com os valores do meu clube. Então, o que a gente sugere? Aconteceu
uma denúncia no meu clube, Rafa, o que a gente faz? Criem uma comissão para tratar do assunto, se possível que tenha alguém que entenda do jurídico, a gente sabe que às vezes é complicado, mas que tenha um advogado, enfim, alguma pessoa ligada a esse meio, comuniquem o distrito e orientem essa pessoa, a vítima, a buscar ajuda. Ajuda no sentido de procurar a polícia, procurar os órgãos responsáveis. Depois o Reno também vai falar alguns canais de comunicação para vocês. Mas o importante é, posso expulsar sem investigação? Não, gente. Sem investigação, não. A gente nunca pode dizer que o associado cometeu um crime, mas a gente pode fazer essa investigação prévia, fazer a constatação de que a conduta não é compatível, se o meu regimento prever isso, que fique claro, e então expulsar ele. Mas o ideal é que sempre tenha uma investigação paralela da polícia, que é o órgão de fato que pode fazer isso. Porque isso, gente, é sempre importante que o clube tome uma posição no sentido de, olha, nós vamos investigar o que aconteceu, porque o silêncio quem cala consente. E às vezes o clube fica em silêncio, a gente está dizendo, olha, eu concordo com essa atitude do agressor. E isso a gente também não pode aceitar. A gente não pode tolerar nenhum tipo de racismo, sexismo, homofobia, enfim, nada dentro do nosso clube. Só que a gente tem que tomar esse cuidado de não criminalizar, de não dizer a pessoa cometeu o crime, de não expor o agressor ao ridículo, de não expor o agressor, porque isso também pode virar um processo criminal contra quem expôs ele. Estamos no Brasil, afinal. Mas, gente, falar dessa parte inicial, eu vou passar agora para o companheiro Marcos, que também é assessor jurídico do distrito, que ele vai falar um pouquinho para a gente como é que funciona uma investigação no âmbito penal, para a gente também ficar mais claro, para poder auxiliar uma vítima, alguém que venha conversar com a gente sobre um assunto que tenha acontecido. Olá, companheiros, tudo bem? Então, eu me chamo Marcos, sou advogado criminalista e falar sobre essa parte aqui, apesar de ser chata pra caramba, porque a maioria do pessoal aqui eu imagino que não é advogado ou que não é da rotina do jurídico, do dia a dia, então vou tentar ser um pouco breve e didático nessa parte para vocês entenderem um pouco como é que funciona. Toda situação que vocês olharem, isso é um crime, isso que aconteceu aqui constitui um crime. Mais em cima ali, mais cedo eu vi aqui no chat, alguém falando sobre isso também, uma companheira que comentou sobre uma situação discriminatória que passou em uma reunião do Rotary sobre um projeto que estava apresentando, e aí alguém comentou aqui, isso aqui poderia constituir crime. Então, gente, muito cuidado sempre que vocês forem apontar o dedo para alguma pessoa, que uma pessoa está cometendo crime, isso ou aquilo. Se de fato for crime, procure a autoridade competente que vai investigar se ali houve um crime ou não, porque isso pode trazer consequências muito sérias para vocês depois. E como é que funciona isso? Para iniciar, primeiro eu tenho que procurar ali a autoridade policial da redondeza, onde ocorreu o crime. Então, de repente, o crime ocorreu na cidade de Manaus, em um evento nacional que estava tendo aqui. Vou procurar a delegacia mais próxima ali e vou noticiar o meu crime. Noticiando aquele crime, a polícia vai começar as investigações, vai começar a tomar as medidas cabíveis necessárias, vai instaurar um inquérito policial para investigar aquela situação. Após terminar essa investigação, esse inquérito policial, a polícia vai concluir, houve crime ou não houve. E aí, então, a polícia vai passar a indiciar a pessoa, se ela cometeu o crime, então vai dizer, não teve crime nessa situação, não vou indiciar ninguém. Aí, depois disso, o processo vai lá para o Ministério Público apresenta a denúncia, se ele quiser, enfim, e a pessoa vai responder o processo penal dela pelo crime que ela cometeu, com todas as garantias constitucionais, com todas as garantias jurídicas ali, e às vezes dá até um sentimento de injustiça nessa parte criminal, nessa parte penal, porque em muitos dos casos a pessoa vai responder esse processo inteiro em liberdade. O que é normal, porque o nosso país ele prevê a presunção de inocência como um dos seus princípios basilares, dos princípios universais ali na Constituição. Então, até que você termine de ser processado, até que você apresente todos os recursos cabíveis ali dentro de um processo, recorra em todas as instâncias possíveis, você
é inocente. Então, você vai responder o seu processo em liberdade até que aquela sentença que te condenou ou uma decisão lá na frente em colegiado que venha te condenar transite em julgado. Quando transita em julgado, aí sim você vai responder pelo seu crime. Mas antes disso, você é completamente inocente. E aqui a gente teve uma polêmica um tempo atrás sobre a questão da prisão em segunda instância. Antigamente o cara recorria, quando tinha decisão lá na segunda instância, o cara já era preso, o que aconteceu aí até 2017, 2016, com figuras famosas do nosso país. Hoje em dia, o entendimento atual do STF é no sentido de que a pessoa vai recorrer em todas as instâncias, livre, então somente após o trânsito em julgado de fato é que a pessoa vai ser presa, e a pessoa só vai ser presa antes se ela preencher algum dos requisitos das prisões cautelares que a gente tem, que aí tem a prisão preventiva, tem a prisão temporária, mas para que isso aconteça antes do trânsito em julgado, a pessoa precisa responder ali a alguns quesitos para que haja alguma dessas prisões. E por que fazer tudo isso? Porque tomar toda essa cautela, todo esse procedimento. Acho que é uma coisa que o Reno vai falar já já, mas assim, como é uma parte que eu gosto, dando um spoiler aqui também, se você vier acusar uma pessoa sobre um crime, dedo na cara, ó, isso aqui que você fez é crime, e aquela pessoa foi investigada, for processada, no final ficar comprovado que ela não cometeu um crime, você vai responder por crime, porque você acabou cometendo ali uma denunciação caluniosa. Então, é muito importante tomar cuidado com isso, sempre se resguardar, sempre adotar todas as providências ali cabíveis, todo o rito da formalidade. É burocrático, é chato, demora, mas, assim, é extremamente importante para que você também não venha a ser prejudicado por isso de alguma forma posteriormente, tá bem? Então, espero ter ajudado. Qualquer dúvida, a gente fica aqui à disposição. Passa a palavra para o companheiro Reno. Rafa, você pode passar o slide, por favor? Obrigado. Gente, então, vamos lá. Primeiro, só recapitulando um pouquinho de tudo que eles falaram, eu queria só propor essa reflexão para vocês, né? O que eu acho que é a parte mais interessante de tudo isso que a gente está dizendo aqui? Primeiro, como vocês viram o Marcos falar agora, ele falou rapidamente como funciona um processo, né, criminal no Brasil. E aí vocês podem ter percebido aí, o delegado, a autoridade policial vai falar, o promotor vai fazer o, entre aspas, double check, né, a dupla checagem aí, e vai dizer se continua ou não com o processo para levar isso para o juiz. O juiz vai dizer se cometeu crime ou não. Depois tem recurso para as instâncias superiores, STJ, STF, Tribunal de Justiça do Estado. Então, assim, olha por quantas esferas e por quantas pessoas passam um processo para a gente poder afirmar, não, você é criminoso, ou então, não, você não é criminoso. E aí, acho que a primeira coisa que vem na cabeça de vocês aí é o seguinte, mas, poxa, eu tenho que esperar tudo isso e manter dentro do Rotaract um racista, um homofóbico, ou então um furtador, né? Como a gente fez aí no exemplo, ou qualquer que seja o crime, Pode ser um crime relacionado aí à violência contra minorias ou não, tá? É qualquer tipo de crime. Não, você não precisa esperar. Mas por que você não precisa esperar? Porque, com certeza, uma pessoa que cometeu esse tipo de crime, e a gente tem provas disso, ela violou, né, princípios do Rotary, como a Rafa disse. Então, baseado em violação dos princípios do Rotary, é possível a gente tomar uma ação administrativa. Mas a gente nunca pode, por causa do que o Marcos falou, que tem todo um processo e tem autoridades competentes para isso, a gente nunca pode falar você cometeu um crime ou você não cometeu. É por isso que vocês veem muito em jornal, tenho certeza disso, né? Por exemplo, a gente vê a notícia lá, por exemplo, do caso dos Nardoni, por exemplo. Vamos usar um exemplo triste, mas um exemplo que teve repercussão nacional e todo mundo deve saber, né? Dos Nardones, que o pai matou a filha junto com a madrasta, né? Só tinha os dois no apartamento, tinha um monte de prova, impressão digital para todo lado, e a todo momento os jornais falavam que eles eram o quê? Criminosos? Não, suspeitos. Por que o jornal sempre falava suspeito, 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 suspeito? Porque o jornal não pode apontar que é criminoso. É o juiz que vai fazer isso. E o Rotaract também não pode.
E ninguém pode, quem não seja as pessoas competentes e profissionais que receberam do Estado esse dever e essa responsabilidade, tá? Então, é esse tipo de cuidado que a gente quer que vocês tenham para que não vire só, né, uma revolta e a gente fique de mãos atadas, né? E aí depois a pessoa está aí, passa o tempo, as pessoas esquecem, né? Mas se a gente fizer da forma correta, respeitar as regras do jogo, a gente pode conseguir um melhor resultado, um melhor destino, né, para esses casos que acontecem. Porque eu sei que a conotação aí, por exemplo, da bolha social que a Nath colocou é num sentido oposto do que eu vou falar agora, mas a gente também está numa bolha social no sentido de, tipo assim, quando a gente entra dentro do âmbito de Rotaract, a gente esquece um pouco que a gente é só mais uma instituição como qualquer outra dentro do país. E que a gente tem as leis do nosso país para seguir, sabe? E que a gente tem todos os caminhos possíveis para resolver problemas externos. Então, é isso que a gente gostaria muito que vocês tivessem muita cautela, até porque, gente, vai ter situação que vai acontecer que a gente vai ter um monte de prova. Só que muito crime, né, infelizmente acontece, né, às escuras, às quatro paredes. Se o agressor fez de caso pensado, a gente provavelmente não vai ter tão fácil prova assim. E aí, se há uma absolução por falta de prova, é aí que vem esse primeiro tópico aí. Agressor pode virar vítima? Olha, não é sempre que isso vai acontecer, né? E é justamente isso que a gente não quer. Mas se, por exemplo, por falta de uma absolvição, num caso por falta de provas, e a gente aqui, antes de virar processo, já apontou o dedo na cara da pessoa, já falou que a pessoa é criminosa, se essa pessoa for inocentada na justiça, ela pode se voltar contra o Rotaract, e não necessariamente uma consequência criminal, né? Mas pode acontecer uma consequência de uma indenização, a gente sofre prejuízo aí, ter que pagar indenização para a pessoa porque acusou, entre aspas, injustamente, né? Ou não, mas se ele for inocentado ou ela for inocentada, a gente pode ter a prova do mundo todo, mas o que vale é o que vai estar decidido pelo juiz, né? Então a gente tem que ter muito cuidado para não sofrer o efeito reverso nessas coisas, né? E esse e-mail que vocês estão vendo aí na tela, né? day.inquiries@rotary.org, é um canal de denúncia que a gente tem internamente no Rotary, né? E eu conheci esse canal, na verdade, por meio da Nath. Eu confesso que eu não conhecia esse e-mail aí, né? E quando ela teve a iniciativa dessa reunião, ela compartilhou isso com o pessoal. E aí, esse e-mail a gente pode usar ele para fazer situações de denúncia, né? Para mostrar casos que aconteceram e, de repente, ter a ajuda do Rotary Internacional para essa investigação, ter orientação, no mínimo receber materiais. Então, a gente tem recursos institucionais, a gente tem recursos no nosso país, no geral, no contexto social, né, como a gente explicou aqui e repetiu várias vezes já, mas para poder, né, procurar ajuda, solucionar esses problemas. Então, eu só queria mesmo finalizar. Acho que a gente falou isso do começo ao fim, os três falaram, mas crime se combate com autoridade policial. Crime se combate no lugar correto, certo? Era isso. A gente agora quer abrir para vocês perguntarem, fiquem à vontade. Perdoa o barulho aí no final, a cachorrada tá latindo aqui. Desculpa aí. Bom, eu estava esperando alguém perguntar, mas primeiramente eu queria agradecer Reno, Rafa e Marcos. Obrigada mesmo de coração por esse treinamento maravilhoso. Confesso que realmente por uma hora a gente fica chateado, mas depois a gente cai a ficha do que realmente é o Brasil em si. E acho que a última coisa que alguém gostaria que acontecesse aqui é que o suposto criminoso se tornasse a suposta vítima e assim vice-versa, né? Então, muito obrigada mais uma vez.
eu gostei bastante do treinamento. E eu, por enquanto, estou sem dúvidas. Eu espero não trazer nenhum BO. Nath, Valéria, só comentar um negocinho e depois você já pergunta. Só pegando o gancho que você está falando, Nath, o problema é que é isso que a gente não quer, entendeu? A gente não quer que isso aconteça, porque essas pessoas que fazem esse tipo de coisa, a pessoa que está disposta a cometer um ato desse, ela está disposta a qualquer coisa, inclusive mesmo sendo culpada, saber que ela fez errado, ela ir atrás de, tipo, se defender atacando, sabe? A gente não pode contar com o bom senso de ninguém. Então, como a gente não pode contar com o bom senso de ninguém, vamos usar as regras do jogo do nosso lado, sabe? A mensagem basicamente é essa. Porque elas valem para todo mundo, sabe? Ela vale para quem é inocente, para quem é culpado, para quem é assassino, para quem é ladrão, para todo mundo. São as mesmas regras, né? É basicamente isso. Galera, fica à vontade aí, desculpa. Não, muito obrigada, gente. A principal dúvida que eu tenho é com relação a como proceder no sentido de, por exemplo, né, foi feita uma investigação, foi realizado o desligamento do companheiro do clube, né, alegando tudo isso que vocês citaram. Vocês recomendam algo que a gente possa fazer no sentido desse companheiro não sair do nosso clube, por exemplo, e se filiar a um clube, outro clube próximo a nós? Né? Porque isso eu acho que é o que mais me aflige, assim, no sentido que às vezes a pessoa sai, aí como tem essa questão, né, de proteger a vítima, não expor e tudo, aí ele sai e vai e fica, se associa ali ao clube que a gente sempre frequenta e vai continuar no nosso círculo. E, enfim, daí eu queria saber se vocês têm alguma recomendação com relação a isso. Obrigada. Olha, a recomendação que eu daria com relação a isso seria muito mais interna, né? Tipo assim, a gente afastou ele ou chegou ao ponto mais grave aí da expulsão mesmo, né? Porque ele violou princípios, né, rotários, certo? E aí, se houve esse afastamento ele tem que ser documentado, ele tem que ser demonstrado por A mais B o que aconteceu, qual foi a violação. Vocês encaminham isso para o distrito, né? E aí eu imagino que todo associado ele vai passar pelo crivo do distrito em algum momento, seja sendo cadastrado, né? Em algum lugar, em alguma coisa do tipo. E se vocês também tomarem conhecimento, conversar com o clube, né? Com o clube que essa pessoa está tentando se reinserir e explicar o que aconteceu. A questão é só assim, ó, como o Marcos explicou que um processo criminal demora muito, não ficar querendo falar que foi crime que não foi, porque isso não cabe a gente. Mas dizer que, olha, essa pessoa foi afastada do clube, ou então foi expulsa, por decisão da maioria, com base no nosso regimento, porque violou o princípio tal do outro, sabe? E aí, avisar isso para o outro clube. Complementar clube... aqui, Renan. Sim. Então, nesse sentido aí, acho que uma recomendação também cabível seria realmente, além de tomar as providências internas do próprio clube, após a investigação interna, comunicar o fato criminoso à polícia mesmo, deixar que eles tomem as providências, porque a pessoa vai responder pelo processo. Vai demorar? Vai, mas ela vai responder. E assim, alguns clubes aqui no meu distrito, a título de exemplo, tem às vezes em seus próprios regimentos que eles pedem a ficha criminal da pessoa antes dela entrar no clube. Então, assim, de repente, depois se a pessoa estiver respondendo um processo, ela vai ter até uma dificuldade para entrar em outro clube ou mesmo para fundar um novo clube. E assim, né, se a pessoa foi expulsa de um clube porque ela teve uma conduta incompatível com o regimento interno, então, bom, se ela já foi expulsa por isso, a gente espera também que o outro clube tenha a previsão no regimento interno dele, que se ele agiu de determinada forma, ele também não pode ser aceito no clube. Porque tem alguns materiais do RI, por exemplo, que falam que se ficar comprovado que a pessoa teve uma conduta de tal maneira, ela nem pode entrar no RI, no Rotary, no Rotaract, enfim, porque são condutas incompatíveis. Então, isso é uma questão que a gente precisa trabalhar os nossos regimentos internos para, por exemplo, prever ali, se a pessoa já foi expulsa de um clube porque ela agiu de determinada maneira, então também ela não pode entrar no nosso clube. Acho que era mais ou menos isso. Bruna?
Pode falar. Eu queria fazer só um adendo rapidinho da importância de comunicar para a governadoria. A governadora Roberta está aqui, não sei se está aqui ainda, mas estava até agora. Ela pode me corrigir se eu estiver errado. Mas, salvo engano, a única pessoa que pode tirar, sem ser do clube, né, a única pessoa que pode tirar algum associado é o governador. Isso procede ou não, governadora Roberta? Você se lembra? Nem o governador pode tirar. Nem o governador? Nem o governador. A única pessoa que pode tirar o associado é o próprio conselho diretor do clube a que ele pertence. Perfeito. E por isso ele tem que seguir os trâmites internos que possibilitem isto. Perfeito. E dando todo o respaldo de acordo com o regimento de Rotary International. Nenhum regimento também de clube está acima do que prega, né, o regimento e os critérios, né, de Rotary International. Mas o governador não pode, que já tivemos casos Brasil afora de governador querendo que uma pessoa fosse excluída, até intimidando clubes, levando ao erro, com falsas informações para justificar a exclusão. Nada disso pode ser feito, porque ele não tem soberania. O clube ele é soberano. Ótimo. Os distritos eles respondem aos clubes, enquanto dentro de um distrito, eles respondem a uma associação, né? Por exemplo, a associação dos clubes do distrito tal. Então, hoje, o governador ele é a liderança daqueles clubes, mas cada clube, o associado de cada clube, ele responde ao seu conselho diretor. Ele não responde ao distrito, ele responde ao clube, ao conselho diretor do clube. Perfeito. O governador Roberto já tratou de desmentir uma fake news que rola por aqui no meu distrito. Obrigado, governador. Mas ainda assim, a importância de comunicar, porque provavelmente o governador vai ficar sabendo de uma nova associação antes de você, né? Então, o poder coercitivo aí de uma liderança em notoriedade talvez faça Agora, o que o RIBO hoje é comunicado em relação a rotarianos, vamos dizer, a pessoa saiu com dívida, deixou pendências para trás, as mensalidades atrasadas, tudo, ou seja, esse histórico pode ser consultado, tá? Quando se pergunta, quando se recebe um novo associado, que ele já veio e vai se manter o seu número de identificação, porque nós podemos mudar de clubes, se dentro de um dado período você você procurar um novo clube, você vai levar seu ID, seu número de identificação, tá? E esse número de identificação pode se pedir referências para saber se está tudo ok. Senão a pessoa ela vai começar a sua vida rotária do zero. Já aconteceu isso até com vários rotarianos que demoraram mais 2, 3, 4 meses para mudança de clube, daí fica questionando, brigando com o RIBO, mas no meu histórico tá que eu comecei agora esse mês eu entrei no Rotary. Você levou seu número antigo? Você estava dentro do prazo de migração? Então tem todos esses detalhes. Não sei como está isso hoje no Rotaract, né? Essa questão de ver o histórico. Obrigada, governadora. Pode falar, Reno, desculpa, é que realmente, só mais uma vez, não querendo cortar e ser grossa, mas é que nosso tempo já está acirrado mesmo. Perfeito. Eu gostaria só de ouvir mais duas pessoas aqui. Acho que a Bruna e a Malu, elas estavam com a mão levantada faz tempo. Ela está desde o começo tentando falar. Bruna, por favor. Pode falar, Malu. A Bruna e a Malu, pelo menos, e aí depois a gente vai ter que se retirar, que a gente tem mesmo outro compromisso. Mas podem falar, vocês duas, que eu vi que vocês estão aí faz tempo. Eu também só tenho uma dúvida, daí, antes que vocês se retirem, daí eu quero tirar essa dúvida também. Tá certo, tá certo. Na verdade, a minha consideração era sobre a comunicação entre clubes. Nós aqui, nós temos bastante comunicação entre os clubes daqui da região, e para um novo associado entrar, nós passa por votação, tem que ter 100% de aprovação dentro do clube. E nós tivemos um caso agora há pouco que uma pessoa falou não para um novo associado. Aí é feita uma reunião com um colegiado, com a pessoa que disse não, com o padrinho, para daí discutir o porquê foi dito não. Então, eu acho que comunicação é sempre o fundamental. Era só essa minha observação.
Perfeito, perfeito. Malu? A minha são duas coisas. A primeira é nesse sentido, né? Geralmente, quando alguém vem de outro clube, por mais que a pessoa tenha feito algo não valoroso no outro lugar, né? A gente sabe que a pessoa é da família Rotária, então a gente pede uma carta de recomendação, porque daí o processo de admissão no clube é diferente. E se a pessoa não apresenta a carta, a gente entra em contato para saber. Já aconteceu. A nossa aprovação ela é feita através da prova quádrupla, então os associados, antes de começarem a frequentar as reuniões, os convidados, no caso, eles são apresentados em reunião para caso algum membro se sinta desconfortável com aquela pessoa ou já tenha tido um episódio anterior, ela possa demonstrar, ela possa chamar o pessoal do DQA para informar o que está acontecendo. E a segunda coisa que eu queria contribuir é que a gente já teve um rotariano, que é mais ou menos, foi a mesma pessoa daquela história que eu contei no chat. Ele se ofendeu com uma publicação do dia em alusão novamente, e ele entrou em contato com o governador do nosso distrito, com o clube padrinho com o nosso clube padrinho, com o presidente do nosso clube padrinho, para a gente retirar a publicação. E a resposta que o nosso governador deu é: não nos metemos nesse assunto. Então, a gente ficou com medo, né, quando foi enviada a carta, caso o governador entrasse em contato para a gente, de alguma forma, podar as nossas publicações, a nossa liberdade enquanto clube. E, graças a Deus, isso não foi feito, mas eu queria contar para vocês essas duas coisas. Obrigado, Malu. Matheus, para a gente finalizar. Então, que eu ia comentar mais ou menos o que já foi comentado. Por exemplo, a pessoa vai e vai para um outro clube, correto? Daí a gente vai mandar para o outro clube a carta de transferência e a carta de recomendação. Caso a gente, por exemplo, no meu clube, a gente manda a carta de transferência se a pessoa pedir. E também a carta de recomendação. Porém, a gente entra, por exemplo, uma pessoa é de um distrito digamos, do norte e vem para morar aqui na minha cidade e vem para o meu clube. A gente entra em contato com o clube que a pessoa era e pede uma carta de recomendação para a gente ver, por exemplo, os cargos que a pessoa trabalhou e todas as coisas a trajetória da pessoa. Daí após a gente receber essa carta, a gente fazer a votação, sabe? Perfeito, eu acho perfeito, que é interessante para fazer isso, sabe? Sim, sim, sem dúvida, né? Buscar esse histórico aí, sem dúvida. Com toda certeza. A gente tem que usar, gente, todos os recursos que a gente tem. O Rotary ele é muito grande, ele está espalhado no país inteiro. Cada realidade é cada clube age de um jeito. A gente tem muitas. É muito difícil fazer uma recomendação, dar uma receita de bolo para vocês, de como fazer, como agir, mas o que a gente quer dizer é: busquem tudo que vocês tiverem internamente, não digam se uma pessoa cometeu crime ou não, e usem os canais de comunicação do Rotary, usem as lideranças, e é isso, gente. Esse que é a mensagem final que a gente tinha. A gente vai agora, realmente deu no talo o tempo aqui, a gente precisa sair mesmo. Obrigado, e podem pegar meu WhatsApp com a Natália, fiquem à vontade se tiverem mais alguma dúvida, ela passa para vocês e vocês tiram com a gente aí, tá bom? Obrigado. Até mais, gente. Vou saindo ao já, tá bom? Tchau, tchau. Obrigada, Tchau, gente. viu? Muito Obrigado, obrigada gente. pela oportunidade. Boa noite. Tchau, boa noite. Obrigada, pessoal. E também Boa já noite a fica aí todos. Boa noite. um próximo encontro, né? Para nós também convidarmos novamente o jurídico. E, gente, se deixar, acho que a gente fica aqui, ó, horas. Carlos, por gentileza, você pode compartilhar o slide? É porque meu computador, gente, olha isso aqui. Triste. Mas é isso.
O próximo. Isso. Bom, eu nessa semana dei de cara com essa imagem e, pessoal, perdão se eu não deixei em algum momento todos falarem, é porque realmente a gente está bem acirrado quanto à questão de tempo, tá bom? Mas depois a gente vai conversando e qualquer dúvida pode mandar mensagem depois para mim no WhatsApp. Enfim, bom, essa mensagem diz: você não colhe o fruto no mesmo dia em que planta a semente. E outra mensagem também eu deixei, você pode passar, por favor? Suba o primeiro degrau com fé. Não é necessário que você veja toda a escada, apenas dê o primeiro passo. Martin Luther King. Pode passar novamente, por favor, Carlos? Por que eu disse isso? E por que eu coloquei essas imagens? Quando, principalmente para vocês que estão começando agora o cargo de diversidade e outros que estão indo para o segundo ano, ou pessoas que caíram de paraquedas e nem sabem por onde começar, saibam que vocês estão tratando de políticas públicas. Então, de fato, tudo não acontece assim da noite para o dia. Assim como foi a questão da aceitação de mulheres em Rotary, a mesma coisa acontece em outros parâmetros da diversidade. E tudo que nós fazemos aqui, ele é extremamente importante para o futuro. O que a gente está iniciando hoje, ele é extremamente importante para daqui 10 anos. Se daqui 10 anos, lá no começo, quando eu perguntei para vocês o que vocês pensavam, assim, só vai acontecer do trabalho que a gente está fazendo hoje. Então, é por isso que, assim, é devagar? É devagar. A escada parece a muralha da China? Pode parecer, mas não significa que é impossível. Significa que a gente precisa começar. E é isso que a gente quer trazer aqui agora, nesse treinamento, o encerramento, essa parte final dele. Pode passar, por favor. Eu não sei se vocês se lembram, mas lá na apresentaçãozinha que nós fizemos assim que o pessoal foi entrando no grupo, eu perguntei lá no final se alguém tinha alguma dúvida, né? E eu fiz uma seleção de perguntas semelhantes e cheguei em como trabalhar com os clubes, projetos sobre diversidade, como os clubes podem se tornar mais inclusivos e envolverem mais a comunidade com o Rotaract, como dar conta de tantas pautas prioritárias, como abranger todas as formas de diversidade sem priorizar apenas algumas e excluindo outras, como fazer com que as pessoas entendam o real motivo da comissão e como atrair o público que não dá muito interesse a essas pautas. Pode passar, por favor. Nós ainda não vamos fazer a resolução dessas perguntas, mas só dar um norte. É que eu estou pelo celular agora, aí tem que ficar aumentando, porque senão eu não enxergo. Bom, mais uma vez, aos primeiros que estão iniciando agora os seus trabalhos, nós temos algumas dicas dos quais são o senso de diversidade. Eu não sei se todos já acessaram aquele Trello, mas no final nós deixamos um QR Code que você pode clicar na tela e vai ter o acesso a esse Trello. Lá nós temos a base do senso de diversidade, bem senso mesmo, bem IBGE, igual falaram aqui no começo. E você pode o quê? Você pode conhecer a diversidade do seu distrito através desse censo, porque isso é primordial para você saber quais campos você pode trabalhar e quais campos têm mais urgência. Então, vimos lá no censo que temos mais homens do que mulheres. Então nós precisamos fazer um projeto para atingir mais mulheres e um dia do convidado específico, enfim. Depois nós vamos para a questão de conhecimento. Nós precisamos de rodas de conversa, explicar as pautas para esses associados. Mas nós estamos com baixo índice desses associados. O que nós precisamos fazer, então, para atrair essa galera? O que nós precisamos fazer? Por quê? É importante em diversidade que nós temos parceiros dentro da própria instituição. Então, às vezes, é aquela pessoa que ela é mais popular ali no distrito, porque a gente sabe que tem, é igual a escola.
chama essa pessoa, fala, vem reunir todo mundo, vamos fazer um evento, um encontrão presencial, peça espaços para os seus RDs, e seja 5 minutinhos que você falar em uma ADIRC, em algum treinamento, fórum distrital, enfim, 5 minutinhos para falar, olha, a gente está aqui, estamos desenvolvendo esse projeto, assim, assim. Ele é extremamente importante, porque se nós não estamos aparecendo, é como se nós não existíssemos. Então, é por isso que nós precisamos estar, assim, em todos os eventos ali, ó, falar um pouquinho só que seja sobre diversidade. Parcerias institucionais, seja prefeitura, seja empresas, principalmente empresas que estão buscando diversidade, às vezes, nem sempre é na sua cidade, mas empresas maiores, você pode estar tentando entrar em contato, até líderes assim que têm vários milhões de seguidores, você pode tentar uma parceria, você pode encontrar coletivos na sua cidade, conhecer e convidar a comunidade, fazer projetos na comunidade, aquele rompimento da bolha. Então, você tem todas as cidades, tem os determinados bairros que a gente pode estar fazendo projetos bem bacanas e que pode estar conhecendo e pode estar conversando com esse pessoal, as associações e os projetos, mais uma vez. Quais? Aí a imaginação de cada um e a realidade de cada clube, né? Que a gente também não pode socar goela abaixo. Você pode, por favor, Carlos? Esqueci que era você. Bom, e por que eu coloquei a prefeitura aqui? Eu sei que todas as cidades têm prefeitura. Então, esse é o único órgão que nós sabemos que, se você for ali naquele distrito, vai ter algum órgão público, e possivelmente a prefeitura, que vai saber sobre tudo da cidade. Inclusive, eu até conversei com um colega meu que é vereador da cidade. Então, a prefeitura, ela tem o acesso à informação de assistência social, saúde, educação, meio ambiente, cultura e turismo. Todas as associações, movimentos, organizações, coletivos que têm um CNPJ, que estão regulares de acordo com a lei, assim dizer, a prefeitura tem esse acesso. Nath, mas tal movimento não tem um CNPJ, será que a prefeitura tem ciência? Bom, se esse coletivo ele é efetivo na cidade, a prefeitura ela tem ciência que ele existe. E a única coisa que vocês até podem sugerir para os clubes, né? O CAPS, pedir para os vereadores fazerem alguma área de busca no site da prefeitura para colocar ali as instituições presentes no município. Então, isso vai ajudar não só a Rotary, Rotaract, Interact, mas como o Demolei, Léo Clube, Lions, Maçonaria e outras instituições existentes na sua cidade. Então, é bem interessante que isso ocorra também, até para vocês saberem quais instituições vocês vão começar a trabalhar para fazer essas parcerias, porque esses coletivos existem, só que nós não conseguimos chegar até esses coletivos. Então, a gente precisa romper o que está essa barreira para que nós consigamos chegar e fazer mais projetos e atrair essa galera também aqui para dentro, né? E pode passar novamente. Eu separei algumas eu separei essas perguntas, né? Mas assim. E eu queria saber qual dessas vocês têm a intenção da gente fazer uma resolução prévia aqui agora, que tem uma dinâmica chamada duplo diamante. Queria saber quais vocês têm interesse. Como trabalhar com os clubes. Natália, eu sugiro assim que a gente faça esse treinamento, essa parte, né, como uma oficina em um segundo dia. Tudo bem, então. Até também por causa do tempo, né? O pessoal já estava no chat querendo um segundo encontro. A gente então já tá meio bom. que aí. Porque, assim, a minha dúvida sempre vai ser como que eu faço para não priorizar só um grupo. Sempre vai ser esse. Porque eu acabo trazendo a minha realidade sempre como prioridade, mas eu incluí na minha comissão
outras formas de diversidade também, para a gente não só abranger a comunidade LGBT, entende? Sim. Então, eu acho que sempre vai ser essa a minha preocupação, pelo menos. Bom, olha, querendo ou não, principalmente nós que já temos um viés já, um puxadinho mais para alguma avenida, isso eu acho que é meio que, entre aspas, normal. Só que a gente tem que se policiar também, mas não só em questão do distrito, porque todas as pautas são urgentes. Isso é sem sombra de dúvidas. Acaba que uma é mais uma já aconteceu de uma maneira, mas ainda assim todas as pautas são urgentes. E uma das coisas que nós fizemos aqui no distrito, inclusive na gestão passada, Murilo pode estar também falando um pouco, é sobre levar primeiro conhecimento para o distrito, então fazer grupos de diálogo sobre cada pauta. Então, um dia vamos falar só sobre acessibilidade, outro dia vamos falar apenas sobre LGBTQIA+. No outro dia vamos falar apenas sobre pessoas com deficiência, no outro dia, enfim, levar conhecimento. E depois nós buscamos trabalhos e projetos em conjunto aos clubes, porque o que acontece, né? Assim como a Rotaract Brasil, o distrito ele é como um assessor para os clubes. Então, esses dias atrás mesmo aconteceu uma situação onde uma pessoa chegou até mim falando sobre uma situação de neurodivergentes. Como isso não é tão falado assim, inclusive esse também vai ser um outro treinamento bem específico mais para frente. E o interesse, porque realmente, gente, vocês vão perceber que em diversidade não é todo mundo que está disposto a ouvir. E às vezes vocês vão ficar chateados com isso, mas não pode se deixar abalar por essa questão. E assim, o clube tem que estar disposto a querer também. O clube precisa ceder. Então, a partir do momento que um clube te procura, você pode passar ali as instruções de como fazer um projeto assim, de determinada bandeira e não sei o quê. Mas o clube também precisa estar disposto. Eu sinto às vezes que eu também puxo para o lado de negritude porque é a minha realidade. Então, isso é normal. Só que é sempre bom a gente já deixar já outras coisas engatilhadas para quando um clube vir e a gente conversar, chegar num consenso. Olha, seria bacana você fazer uma parceria. Vai ter, sei lá, um lazer arte que vocês tiverem, aí ver a necessidade do coletivo. Enfim, qual coletivo? Ou se não, Ai, esqueci agora. Eu vou lembrar até o final. Pode falar. Eu não estou enxergando o seu nome. O Vander. 449. Vander. Isso. Eu acredito, assim, respondendo a pergunta da companheira anterior, eu já trabalho com isso, né, de montar planos estratégicos. Eu acho que nós, enquanto diretores, e agora que a gente vamos começar a trabalhar com isso, é um pessoal que já tem uma certa experiência, mas a gente vai lidar com muitas pautas. Vai ser difícil a gente atender a todas elas de uma vez só. Então, uma coisa que eu acho super importante é a gente trabalhar de forma estratégica. E quando a gente fala de estratégia, a gente precisa de diagnóstico. Então, a gente pode começar por aí. Vamos conhecer a realidade do distrito, por isso que o censo é importante, para a gente priorizar, né, as pautas mais importantes, aquilo que o distrito está precisando mais, né, quais são os caminhos que a gente pode começar. Esse diagnóstico vai nos dar, né, uma noção de como que a gente vai agir estrategicamente, porque eu acredito que os nossos projetos, ações, atividades devam ser atividades estratégicas voltadas para, de fato, a gente conseguir resultados. Então, acho que a gente pode começar com o diagnóstico, conhecer o ambiente, né? Entender o nosso distrito, o que está acontecendo, para então a gente começar a atuar. E para não achar que está, assim, de fato, puxando só para a sua realidade, acho também que você pode analisar cada clube, fazer uma relação, fiz a análise. Agora, então, eu percebi que o meu clube falta mais pessoas com deficiência.
Então, eu preciso atrair, como que eu vou atrair e conseguir ser mais acessível, ter mais acessibilidade no clube para que essas pessoas com deficiência estejam aqui presentes. Então, aí você vai dar uma dica. Aí, outro clube, vi que faltam mais pessoas negras. Então, qual é o projeto que você pode instruir para aquele clube? Mas sempre lembrando que se o clube não está disposto, pessoal, infelizmente, acaba assim que te dá esse gelo, sabe? Porque o clube precisa estar disposto a entender que nós precisamos ser mais diversos para nós conseguirmos fazer mais projetos eficientes para a comunidade, representar a comunidade e até ser mais eficiente em questão dos nossos projetos. Porque como que eu quero ir para tal lugar, fazer um projeto assim, se ninguém dali tem uma vivência do tipo, se ninguém dali conhece alguém daquele determinado lugar, se ninguém dali tem um acesso à informação sobre aquele determinado lugar. Então, imagina a efetividade também dos nossos projetos com aquelas pessoas ali presentes, né? Alguém tem alguma consideração, alguma pergunta também? Pode fazer. Começa, né? Verdade. Eu queria saber qual é o jeito mais fácil da gente ter acesso a todos os clubes do nosso distrito, porque eu estou começando agora. Eu praticamente comecei agora no Rotaract Clube de São Luís, assumi um cargo, né, de tesoureiro, e aí já me convidaram para esse cargo, então eu não tenho muito contato com todos do meu distrito. Onde eu faço? É no My Rotary? Como que eu faço isso? Bom, o seu próprio RD pode te dar o acesso até o presidente do seu clube, porque, assim, a questão do censo, depois dele montado, você tem que compartilhar ele com os presidentes. Então, é interessante conversar com o seu RD, explicar sobre esse censo, coloca ele como meta distrital, até para assim, reafirmar a galera a responder, porque o pessoal, quando é meta, todo mundo responde. Então, conversa com o RD, dispara o censo, aí vê como você vai montar, enfim, questão por clube ou geral só para a pessoa colocar o clube, enfim, as perguntas têm o acesso nesse Trello, você pode ir ali e os presidentes vão encaminhando para os clubes e os clubes vão respondendo, porque não tem muito que a gente também fazer além, os presidentes que precisam passar aos clubes. Você deixa, sei lá, 10 dias para o pessoal também responder. Tem que ser pouco também, porque se for muitos dias, as pessoas esquecem e não respondem. Certo, obrigado. Imagina. Esqueci o nome. Vander, é isso? Desculpa se eu pronunciei errado. Isso? Eu tive uma ideia com o meu RDR de colocar como PED, como uma meta distrital de todos os clubes desenvolverem um projeto voltado à diversidade. Eu conversei com ele e eu achei que foi bem legal a ideia que a gente teve e a gente colocou, vamos ter a nossa represe agora e vai ser uma das metas, vai ser um projeto pelo menos voltado à diversidade. Eu acho bem interessante isso. Eu acho que, inclusive, nós, diretores de diversidade, equidade e inclusão, a gente poderia fazer essas trocas, né? A gente já troca contato, já monta algum projeto, joga no Drive, colocando ideias para a gente manter essa união, porque às vezes a gente fica trabalhando muito assim, só, né? E é necessário a gente ter essa harmonia, essa sinergia para que as coisas de fato aconteçam. Acho que quando todos os agentes estão voltados para o mesmo objetivo, a gente consegue fazer mais e solidificar mais essa pauta. Carlos, você pode colocar, por favor, naquela parte do obrigada, só para... Isso. Pessoal, quem não teve o acesso ao Trello ainda, pode mirar a câmera no QR Code, quem está com o celular, né? E já vai dar o acesso ao Trello, já vai linkar lá diretamente. Tavares que perguntou, esse é
o que acontece, né? Na Rotaract Brasil, muito material já foi feito, inclusive, mesmo que diversidade é o primeiro, estamos indo para o segundo ano, muita coisa, do que a gente já fez, já está ali presente, né? Então, já colocamos tudo ali. Só que ainda vamos criar mais conteúdo, só que o que já tem, já pode fornecer de base para algumas coisas. Então, tem podcast, tem publicações da Rotaract Brasil, temos os seminários, temos a cartilha, só essa parte de neurodivergentes, que é algo bem mais específico mesmo, que ainda vai ser feito e depois também vai ser repassado a vocês. Alguém tem mais alguma dúvida ou consideração para falar agora? Natália. Sim, Luiz. Tem algum grupo de assessoria no WhatsApp ou no Telegram para Sim. Sobre o grupo, tem para os diretores e assessores de diversidade de cada distrito. Tem sim, um grupo nosso. Ah, tá, maravilha. Então, como é que faz para... Me passa o seu número. Hein? É porque eu não tenho o seu número. Bom, de qual distrito você é? Mesmo? 45, Perdão. 4521. Tá, ok. Porque eu fiz uma lista, até no Trello também tem uma listagem de cada distrito com o seu diretor e assessor dos RDs que me passaram. Então, acho que... Se você quiser mandar no privado aqui no chat, fazendo um favor, seu número, aí eu já adiciono e já coloco. Maravilha, vou te passar aqui. Isso. Mais alguma dúvida, pessoal? Por agora, para a gente só poder encerrar? Satisfeito. Bom, eu espero que lá no grupo nós também possamos ter essas trocas. E, gente, não tenha medo, sério. Agora eu sou bem mais acessível do que era antes, porque agora eu estou conseguindo responder mais certinho. E antes parecia que, né? Mas qualquer coisa, pode me mandar mensagem no privado. Estou à disposição. Carlos também está à disposição. Letícia está à disposição. Lá no grupo, tudo que vocês tiverem de dúvidas, gente, não tenha vergonha, sabe? Acho que a última coisa que tem que pensar é vergonha, porque assim, nós estamos falando de algo que é grandioso e mudanças efetivas na instituição. Então, assim, sempre pense que o que a gente está colocando hoje em prática, ou tentando colocar em prática, para daqui 10 anos acontecer o que nós comentamos aqui, para que tudo seja mais leve e para que algumas coisas que acontecem sejam bem menos desses acontecimentos. Então, não fiquem realmente com vergonha. E, mais uma vez, muito obrigada a presença de todos aqui, tá bom? Obrigada, Nath. Nossa, foi incrível mesmo conhecer vocês, rever você. Gente, foi muito bom mesmo. Obrigada. Obrigada, gente. Ai, foi muito bom, eu amei demais. Natália, rainha, restinadinha. Parabéns, Vamos nos seguir grande no qualidade. Instagram. Vamos nos seguir no Instagram, por favor. Verdade, pode mandar os arroba aí, galera. Vamos fazer a listinha no grupo, gente, dos arrobas. Verdade. Gente, muito obrigado, boa noite. Estamos à disposição. Gente, brigadão, um beijo. Beijo. Venham nos ver aqui no 4.740. Venham nos visitar. Eu não vejo a hora Gente, desse momento acontecer. se alguém vier no 4540, é só falar, tá? Eu tô no 4530, mas eu moro no 4540. Ah, tá, eu ia falar, ué, Tavares. Longa história para manter